Capítulo 35 Primeira Batalha. Fernando e Edmund estavam agachados em meio aos arbustos espinhosos. À frente eles conseguiram ver um grupo de goblins negros. Fernando conseguiu ouvir alguns barulhos de risadas, pareciam semelhantes a risadas de crianças, mas ao mesmo tempo havia uma leve rouquidão que as tornava extremamente assustadoras e bizarras, parecia aquelas risadas que ele costumava ouvir em filmes de terror. No total eles avistaram 6 goblins negros. Eles eram seres com a pele verde escuro, seus olhos completamente negros e sua altura ficava em torno da de uma criança de 10 a 12 anos. Eles estavam em torno de um grande javali morto, pareciam estar comendo o animal que foi morto recentemente. Os goblins não se importavam se a carne estava crua, eles simplesmente deram grandes mordidas no animal arrancando pedaços de carne com couro e pelos, o sangue jorrava e eles rapidamente lambiam as feridas que sangravam como se para não desperdiçar nada. Vendo essa cena grotesca, Fernando se sentiu um pouco enjoado, mas rapidamente se recuperou. Ele olhou em volta buscando sinais de outros goblins, mas aparentemente esse era o grupo inteiro. Percebendo isso, Fernando fez um sinal para Edmund para recuarem e o mesmo assentiu em sinal de concordância. Fernando e Edmund haviam recuado para o grupo e todos se reuniram próximos a eles. E então, qual a situação? Ronald perguntou em um tom de cochicho, claramente ansioso. Fernando fez um gesto de silêncio para que ninguém fizesse perguntas e falasse de forma desnecessária. São 6 goblins negros, eles estão se alimentando no momento, vamos aproveitar essa oportunidade para emboscá-los. Emily e Kelly, vocês vão se mover para a posição que estávamos, lá é possível ter uma boa visão do local deles. Lance, você deve ficar com elas caso apareça algum perigo. Sr. Simon e Tom, vocês vêm comigo, iremos emboscá-los pela direita. Sr. Edmund, Ronald, Noah e Carol irão pelas esquerda. O sinal para o início do ataque será quando Kelly e Emily dispararem as flechas. Todos de acordo? Fernando falou baixo enquanto elaborava o plano de ataque. Ouvindo o plano de Fernando, todos pareciam concordar e ninguém rejeitou sua ideia. Apenas Tom parecia hesitante, se possível ele não queria participar de ataque nenhum. Com tudo acertado, todos se esgueiraram para suas posições, todos se moveram o mais silenciosamente possível. O time de Fernando deu a volta na mata e foi pelo lado direito e o time de Edmund seguiu pela esquerda enquanto Emily, Kelly e Lance se posicionaram atrás dos arbustos. Assim que chegaram, eles presenciaram a cena grotesca dos goblins se banhando na carne do javali. Emily, que tinha o estômago mais fraco, quase vomitou, mas ela fez o possível para se conter, já que qualquer barulho colocaria sua vida e de seus colegas em risco. Mas ainda assim ela sentiu seu estômago revirar ao ver como esses goblins comiam. Kelly ao lado também se sentiu enojada, mas depois de ajudar Lance com o lobo anteriormente, ver um pouco de sangue não era suficiente para fazê-la vomitar, e Lance, que cortou o corpo do lobo com as próprias mãos, certamente não se deixaria enjoar tanto com isso. Fernando avançou lentamente em direção aos goblins, logo eles puderam ouvir o som de risadas e sons de mastigação, logo ele conseguiu ver as silhuetas dos mesmos por entre as árvores. Percebendo isso, Fernando parou e se escondeu, não ousando avançar mais, afinal, diferente da última posição, essa era bem menos escondida e se avançassem mais provavelmente seriam descobertos. O guia Simon, que estava ao lado, parecia despreocupado, ele avançou calmamente sem nervosismo, seus passos eram calmos e silenciosos. Fernando até se perguntou como ele conseguia andar sem fazer qualquer barulho. Em contrapartida, Tom parecia extremamente nervoso, seu coração parecia que saltaria pela garganta a qualquer momento. Em pouco tempo, o time de Edmund e Fernando se posicionou. Do ponto de vista elevado de Kelly e Emily era possível ver os goblins com clareza, eles também puderam ver a equipe de Edmund abaixados atrás de árvores densas observando os goblins silenciosamente, porém sua linha de visão não permitia ver o outro lado, logo não tinham como ter certeza se o time de Fernando estava pronto. Kelly, Emily e Lance se olharam sem saber se deveriam iniciar a missão. Eles haviam combinado que as garotas deveriam iniciar o ataque assim que confirmassem que os outros se posicionaram, mas sem ter certeza do posicionamento de Fernando elas ficaram em dúvida. Um dos goblins que estava se alimentando pegou a perna do javali e tentou cortá-la fora com uma pedra afiada. Vendo isso, o goblin maior ao lado bateu ferozmente na cabeça do mesmo e rosnou mostrando seu descontentamento. O outro abaixou a cabeça e parou de cortar a perna, deixando as coxas suculentas do javali para ele. Aparentemente esse era o líder. Tom, que estava observando os goblins, estava com o coração disparado, sentindo que poderia morrer a qualquer minuto de um ataque cardíaco de tão rápido que seu coração batia. Então ele resolveu se abaixar para se acalmar e respirar fundo. Craque! Um galho grosso que estava embaixo de seus pés se quebrou quando ele se abaixou, quase o matando do coração. Então ele se lembrou de algo e olhou para a direção dos goblins.
Lá o líder Goblin estava olhando fixamente em sua direção com um olhar maligno, seu corpo gelou e seus pelos se arrepiaram. Fernando, que estava ao lado, ficou instantaneamente nervoso, eles foram descobertos. De repente o Goblin líder rugiu e pegou uma espécie de arma artesanal jogada no chão, os outros Goblins se assustaram, mas rapidamente seguiram o exemplo. Kelly e Emily, que estavam indecisas, viram a cena e seus corações pularam. Elas não tinham mais tempo para hesitar e rapidamente puxaram seus arcos. Emily estava com o coração pesado, diferente dos lobos, os Goblins eram humanoides, eram pequenos como crianças humanas, fazendo-a se sentir pior ainda. Porém, ao se recordar como ela falhou na batalha com os lobos e como alguém poderia ter morrido por sua falha, ela reuniu coragem e soltou sua flecha. Kelly seguiu o exemplo e também atirou. 2 flechas voaram entre as árvores cortando o ar. Antes que os Goblins que estavam levantando pudessem reagir, 2 deles caíram no chão. Um morreu na hora com uma flecha na parte de trás da cabeça, enquanto o outro caiu gritando com a flecha cravada em seu peito. Uaia! Guaa! O Goblin caído começou a gritar de dor pedindo ajuda a seus companheiros. Vendo isso, os outros pegaram rapidamente suas armas no chão, ignorando o Goblin caído, e avançaram na direção de Tom com seu líder furioso à frente. O coração de Emily doeu ao ouvir o grito de agonia da criatura, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, ela queria largar o arco e cobrir seus ouvidos, mas no final se conteve e puxou a corda do arco novamente, atirando outra flecha, mas errou por uma longa margem. Kelly ao lado, apesar de não estar tão nervosa, acabou errando também, afinal os Goblins eram pequenos e estavam em movimento em meio à folhagem, logo eles saíram de seu campo de visão. Fernando viu os 4 Goblins restantes correndo em sua direção, de Tom e Simon. Assim que ouviu o barulho do galho quebrando, ele sabia que terminaria assim e já estava mentalmente preparado. Felizmente Emily e Kelly conseguiram derrubar 2 deles. Ataque! Fernando gritou. Simon e Fernando empunharam suas espadas e avançaram em direção aos pequenos Goblins. Tom hesitou, mas seguiu atrás. Do outro lado, Ronald e os outros também correram assim que viram os 2 Goblins caindo, mas os mesmos correram na direção oposta. Droga, eles estão indo na direção dos outros. Noah disse enquanto corria. Enquanto passavam pelo Goblins caídos e pelo corpo do javali, Carol viu o pequeno Goblin verde escuro agonizando no chão, emitindo uivos dolorosos. Ela imediatamente se lembrou das suas mãos manchadas de sangue ao matar o lobo anteriormente, ela sentiu uma certa amargura. Porém essa hesitação durou apenas um instante e ela parou brevemente à frente do Goblin caído, levantando sua lança. Me desculpe. Tudo que Carol pensou foi em acabar de uma vez com o sofrimento do pobre Goblin. Sua lança caiu e o grito barulhento finalmente se silenciou. Edmund, que seguia à frente, estava atento a tudo ao seu redor e viu quando Carol parou de repente e matou a criatura com um golpe. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto. A maioria dos recrutas morria por sua inexperiência e hesitação em matar. Ao ver como essa garota matou diretamente o Goblin, ele ficou satisfeito com seu desempenho. Não só ela como todos os outros estavam amadurecendo rapidamente. Isso era essencial para sobreviverem nesse mundo. Enquanto isso, Fernando e os outros já haviam chegado até os Goblins. O Goblin maior tinha pouco mais de 1,4 metros de altura, ele usava uma espécie de massa de madeira com a ponta arredondada cheia de espinhos e outros materiais cortantes, os outros usavam armas diversas como machadinhas de pedra ou lança de madeira. O Goblin líder atacou com sua massa espinhosa em direção a Fernando e o outro Goblin empurrou sua lança de madeira ao lado. Vendo isso, Fernando recuou para trás para desviar da lança e atingiu a massa com sua espada para se defender. Simon, por outro lado, avançou em direção aos 2 Goblins com machadinhas. O primeiro tentou acertar a machadinha em sua panturrilha, mas antes que pudesse, Simon o chutou para longe e acenou com sua espada em direção ao outro. Tom, que estava atrás, estava em choque sem saber se deveria avançar e ajudar ou esperar. Ele certamente pensou que seria melhor esperar, mas ao ver um dos Goblins sendo arremessados no chão por Simon, ele ficou hesitante. Tom sabia que ele era a causa da emboscada ter falhado. Seus companheiros da equipe 4 e até mesmo a equipe 2 de Fernando já não gostavam dele desde que ele se acovardou da luta com Marcos. Ele sabia que se continuasse cometendo erros acabaria sendo abandonado, o que gerou um certo terror em seu coração. Pensando nesse ponto, ele se decidiu e correu como um louco na direção do Goblin caído com a espada na mão. O Goblin caído viu um outro humano correndo em sua direção e rugiu jogando sua machadinha em direção a ele. Quando Tom viu isso, ele tomou um grande susto e se jogou no chão. O Goblin, que já havia levantado, saltou em direção a ele e cravou suas garras nas costas de Tom, arranhando o máximo que podia. Ai, me ajuda!
Sai! Sai! Tom gritou feito um louco ao sentir a dor nas costas. Fernando, que estava lutando com o Goblin Líder, cortou com sua espada para baixo depois de desviar da lança e o braço do Goblin Líder caiu no chão. Antes que ele pudesse gritar, a espada cravou em sua garganta. O Goblin segurou a espada firmemente tentando tirá-la, então Fernando a puxou bruscamente e seu corpo caiu no chão. Eles estavam arfando por ar enquanto o sangue espirrava de sua garganta. Fernando se sentiu mal ao ver a forma horrorosa que ele matou o Goblin. Apesar da pele estranha e orelhas pontudas, os Goblins se assemelham a humanos, então isso lhe deu uma certa sensação de temor. Será que ele teria que lutar com pessoas no futuro? Será que ele teria que ser tão cruel com humanos também? Só o pensamento disso o fez tremer. Mais rapidamente ele recuperou a compostura e estava prestes a atacar outro Goblin que estava tentando fugir após ver seu líder morrer, porém de repente ele ouviu o grito de Tom, fazendo-o congelar no lugar. Sem hesitar, Fernando ignorou o Goblin em fuga e correu em auxílio de Tom. O Goblin que estava com as garras cravadas nas costas de Tom tentou alcançar a machadinha no chão, mas antes que pudesse seu peito foi perfurado por trás. Era Simon, o outro Goblin já estava caído no chão sem cabeça. Vendo que Tom foi salvo, Fernando parou em seus passos e soltou um suspiro de alívio. Esse Tom é realmente um problema. Fernando pensou internamente. Ele já estava irritado com esse sujeito por ter estragado a emboscada, mas ele até conseguiu ser derrubado por um Goblin e o fez deixar o outro fugir. Assim como Fernando estava pensando nisso, ele ouviu passos apressados chegando. Ronald, Carol, Edmund e Noah chegaram. Eles viram os corpos dos Goblins espalhados pelo chão. Parece que já acabou. Noah disse suspirando. Não exatamente, deixamos um escapar. Fernando disse em um tom seco. Ah, quanto a isso, eu matei um deles que veio correndo em nossa direção. Ronald disse calmamente. Fernando ficou contente ao saber disso, e o peso em seu peito sumiu. Se o Goblin escapasse, era provável que ele alertasse os outros na redondeza, tornando as coisas mais perigosas para eles. Ei! Por que o Tom está no chão? Ele está ferido? Carol perguntou ao correr em direção a Tom, que estava sentado nesse momento olhando para o vazio. Ele parecia em choque, ele só se recuperou ao sentir Carol tocando seu ombro e gritou assustado. Todos não sabiam o que dizer ao vê-lo nesse estado. Então Fernando contou a eles o que aconteceu, fazendo-os franzir as sobrancelhas. Percebendo os olhares de todos, Tom abaixou a cabeça envergonhado. Não só ele atrapalhou todos, como não matou um Goblin caído e até conseguiu ser ferido de volta. Ele não tinha explicações a dar. Vendo Tom cabisbaixo, todos não sabiam se deveriam dizer algo ou não. No final, Noah, como líder da equipe 4, apenas o repreendeu levemente. Com a situação estabilizada, Ronald voltou ao local que os dois primeiros Goblins foram abatidos e acenou com as mãos. Logo Lance, Emily e Kelly deram a volta nos arbustos espinhosos e desceram até os outros. Fernando observou todos reunidos, alguns pareciam abatidos, outros em choque e alguns assustados. Essa tinha sido sua primeira batalha sozinhos. Até ele próprio ficou um pouco temeroso e assustado ao matar o Goblin líder. Ele sabia que todos estavam com algumas emoções complexas, e como líder ele tinha que falar algo para acalmar a todos. Ele não queria, já que não fazia parte de sua personalidade, mas devido às circunstâncias ele se obrigou. Atenção! Eu sei que todos estão com medo e nervosos e não posso dizer que daqui para frente será mais fácil, porque não será. Porém eu quero que todos saibam que eu estou feliz. Fernando disse com algumas pausas sem jeito. As palavras de Fernando deixaram todos atordoados. Feliz? Por que ele estaria feliz? Será que ele gostou de passar por esse banho de sangue e medo? Antes que alguém pudesse dizer algo, Fernando continuou. Estou feliz. Feliz porque todos conseguimos sobreviver, que conseguimos enfrentar nossa primeira luta e ainda estarmos aqui, todos reunidos. Espero que todos consigam apreciar o valor disso e não se deixar levar pelo medo e sim apreciar o sentimento de superar esse desafio e que possamos nos tornar mais fortes com isso. Fernando nunca tinha feito um discurso motivacional, então ele não sabia bem nem o que estava falando ou se seria bom o suficiente. Isso o deixou meio nervoso. Ouvindo as palavras de Fernando, o clima estagnado e supressivo rapidamente diminuiu. Mas que droga é essa? Você tirou isso de um desses livros de autoajuda? Ha ha ha. Emily disse enquanto ria. Os outros também não puderam evitar as gargalhadas. Ver Fernando, que quase nunca falava, tentando animá-los com um discurso foi completamente inusitado.
Fernando imediatamente ficou envergonhado ao ver todos rindo dele, não era bem essa a sensação que ele queria causar,